Já se perguntou o que aconteceu com as grandes civilizações mencionadas nas páginas da Bíblia? Impérios que um dia dominaram vastas terras, construíram cidades magníficas e travaram guerras épicas, apenas para desaparecerem como fumaça ao vento. A arqueologia moderna, com todas as suas ferramentas avançadas, ainda se impressiona com a quantidade de culturas que simplesmente sumiram, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Muitas delas, cujos nomes ecoam em passagens bíblicas, parecem ter sido engolidas pelo tempo, deixando um vazio intrigante na tapeçaria da história humana. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos anais do tempo para explorar 10 dessas civilizações. Povos que, por um tempo, moldaram o destino do mundo antigo, mas que hoje existem apenas como sombras nos textos sagrados e em fragmentos de ruínas esquecidas. Juntos, vamos desvendar histórias de poder imenso, destruição avassaladora e mistérios que perduram por milênios. Não se trata apenas de história. Trata-se de compreender a fragilidade dos impérios e o silêncio que sucede os grandes poderes. Cada capítulo desta jornada nos levará a um povo diferente, um mistério distinto, das potências que rivalizavam com o Egito aos nômades que vagavam pelos desertos. Cada um deles detém uma peça do quebra-cabeça da nossa própria origem e do nosso passado coletivo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga a história antiga da humanidade. Em nosso primeiro capítulo, encontramos os hititas. Por séculos, estudiosos acreditaram que eles não passavam de uma invenção, uma nota de rodapé nos textos bíblicos. Mencionados como vizinhos de Abraão e adversários dos israelitas, sua existência parecia confinada à fé. Mas então, no início do século XX, a arqueologia fez uma descoberta monumental. Ruínas de uma vasta capital, Hattusa, e milhares de tabuletas de argila revelaram um império que rivalizava em poder e sofisticação com o próprio Egito dos faraós. Eles eram mestres da metalurgia, pioneiros na guerra com bigas e diplomatas astutos que moldaram a política do seu tempo. No entanto, por volta de 1200 a.C., no auge de seu poder, algo aconteceu. O Império Hitita, uma das maiores superpotências do mundo antigo, simplesmente entrou em colapso. Suas cidades foram incendiadas e abandonadas. Sua escrita desapareceu. E seu povo se dispersou, assimilado pelas sombras da história. Foi uma invasão dos misteriosos povos do mar? Uma crise climática devastadora? Uma guerra civil? O silêncio que se seguiu é profundo. Como uma civilização tão avançada e poderosa pôde desaparecer de forma tão repentina e completa? O mistério dos hititas nos lembra que mesmo os maiores impérios podem ser reduzidos a pó e esquecimento. Agora, viajamos para as areias inóspitas do deserto, em busca de um povo conhecido por sua ferocidade e inimizade implacável com os antigos israelitas, os amalequitas. A Bíblia os descreve como um obstáculo constante, atacando os israelitas em sua jornada para fora do Egito e travando batalhas amargas ao longo de gerações. A ordem divina para sua aniquilação total, registrada no livro de Samuel, sublinha a profundidade do conflito e o temor que eles inspiravam. Eles eram a personificação do inimigo nômade, surgindo das vastidões do deserto para pilhar e destruir, sem deixar rastro. Mas aqui o mistério se aprofunda. Apesar das narrativas vívidas e do papel central que desempenham na história bíblica, os amalequitas são fantasmas para a arqueologia. Não há uma única inscrição, ruína ou artefato que possamos atribuir a eles com certeza. Eles existem apenas nas palavras escritas, como um eco de medo e conflito. Foram eles uma tribo real que o tempo apagou completamente, ou talvez um termo genérico para os inimigos nômades do sul? Sem provas físicas, os amalequitas permanecem como uma lenda sombria, um povo definido não pelo que construíram, mas pela destruição que causaram e pelo silêncio absoluto que deixaram para trás.
Do outro lado do Rio Jordão, em terras que hoje pertencem à Jordânia, floresceu uma civilização intimamente ligada aos israelitas, tanto por parentesco quanto por rivalidade, os moabitas. Segundo a Bíblia, eles descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, o que os tornava primos dos israelitas. No entanto, sua história é marcada por uma tensão constante, com guerras, alianças e interações culturais que moldaram ambos os reinos. A pedra moabita, um dos artefatos mais importantes já encontrados na região, confirma a existência do rei Mesa de Moabe e narra suas vitórias contra Israel, oferecendo um raro vislumbre da história a partir de sua própria perspectiva. Eles tinham sua própria língua, sua própria cultura e seu próprio panteão de deuses, com Quemós como sua principal divindade. Por séculos, eles foram uma presença constante e influente na região. Mas, após a ascensão do Império Babilônico no século VI a.C., as menções históricas aos moabitas começam a desaparecer. Eles não foram exterminados em uma única batalha cataclísmica. Em vez disso, parecem ter se desvanecido lentamente. Foram absorvidos por tribos árabes que migravam para a região? Sua identidade cultural se diluiu até não ser mais reconhecível. Como um povo com um reino estabelecido e uma identidade forte pôde simplesmente sumir das crônicas da história. Ao sul do Mar Morto, em uma terra de montanhas vermelhas e desfiladeiros, viviam os Edomitas. A Bíblia nos conta que eles eram descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, tornando-os outro povo irmão dos israelitas. O reino de Edom prosperou controlando as lucrativas rotas comerciais que cruzavam a região, incluindo a famosa Estrada do Rei. As tensões entre Edom e Israel eram profundas, ecoando a rivalidade bíblica entre os dois irmãos. Escavações em locais como Bosra e Petra revelaram uma sociedade sofisticada, com mineração de cobre avançada e uma cultura material distinta. Contudo, o destino dos Edomitas é um enigma. Após a conquista da Judéia pelos babilônios, evento no qual os Edomitas teriam se aproveitado da queda de Jerusalém, sua própria sorte começou a mudar. Eles foram pressionados por tribos nômades e, gradualmente, seu nome desaparece dos registros históricos. Os habitantes posteriores da região, os nabateus, que construíram a magnífica cidade de Petra, podem ter absorvido os remanescentes dos Edomitas, mas a transição é obscura. Nenhuma linhagem genética ou cultural clara sobreviveu. O povo de Esaú, o reino da Montanha Vermelha, dissolveu-se na história, deixando para trás apenas fortalezas vazias e o eco de uma antiga rivalidade familiar. Poucos povos são tão icônicos na narrativa bíblica quanto os filisteus, imortalizados como os arqui-inimigos de Israel, protagonistas de histórias como a de Sansão e Dalila, e a famosa batalha entre Davi e Golias. Originários da região do Mar Egeu, eles eram parte dos misteriosos povos do mar que causaram estragos no Mediterrâneo Oriental por volta de 1200 a.C. Eles se estabeleceram na costa sul de Canaã, em uma confederação de 5 cidades poderosas: Asdod, Ascalão, Ecrom, Gate e Gaza. Sua tecnologia superior, especialmente no uso do ferro, deu-lhes uma vantagem militar significativa por um longo tempo. A arqueologia confirmou espetacularmente a existência dos filisteus. Escavações em suas cidades revelaram cerâmicas distintas, arquitetura e práticas funerárias que os ligam ao mundo egeu, validando sua origem estrangeira. Por séculos, eles foram uma força dominante na região. No entanto, seu fim foi abrupto e total. No final do século VII a.C., o Império Neobabilônico de Nabucodonosor II varreu a região. As cidades filisteias foram brutalmente destruídas, incendiadas e sua população deportada. Ao contrário de outros povos exilados, os filisteus nunca mais retornaram. Sua identidade cultural única foi completamente aniquilada,
e eles desapareceram do palco da história para sempre. Os amorreus são descritos na Bíblia como um povo poderoso e de alta estatura, quase como gigantes que habitavam as terras de Canaã antes da chegada dos israelitas. Seu nome inspirava medo, e sua reputação era de guerreiros formidáveis. Mas sua história é muito mais antiga e ampla do que apenas os conflitos em Canaã. Originários do deserto sírio, os amorreus migraram para a Mesopotâmia, onde, em vez de apenas invadir, eles se assimilaram e ascenderam ao poder. Eles fundaram dinastias poderosas, incluindo a primeira dinastia da Babilônia, cujo rei mais famoso foi o grande legislador Hammurabi. Eles dominaram a Mesopotâmia por séculos, adotando a escrita cuneiforme e as tradições locais, mas mantendo sua própria língua e identidade. E então, por volta de 1600 a.C., algo muda. O poder amorreu na Mesopotâmia desmorona após a invasão dos hititas e, posteriormente, dos cassitas. As referências a eles como um grupo político distinto começam a rarear até desaparecerem completamente. Os gigantes que um dia governaram o berço da civilização se dissiparam. Eles foram absorvidos pelas populações que governavam. Sua cultura se diluiu a ponto de se tornar invisível. A queda dos amorreus mostra como até mesmo os mais poderosos conquistadores podem ser, com o tempo, engolidos pela própria terra que conquistaram. Antes de Israel, havia Canaã. Os cananeus eram os habitantes originais da Terra Prometida, um conglomerado de cidades-estado que compartilhavam uma cultura e uma língua semelhantes. A Bíblia os retrata frequentemente de forma negativa, como um povo idólatra cujas práticas deveriam ser erradicadas. No entanto, a arqueologia pinta um quadro muito mais complexo. Os cananeus eram uma civilização sofisticada, com um comércio próspero, centros urbanos bem desenvolvidos como Ugarit e uma rica tradição literária que nos deu um dos primeiros alfabetos do mundo. Sua influência cultural se estendia por todo o Levante. O desaparecimento dos cananeus não foi um evento único de conquista, mas, na verdade, um processo longo e gradual de absorção. Com a chegada dos israelitas do interior e dos filisteus pela costa, o território cananeu foi sendo comprimido. Muitas de suas cidades foram destruídas, mas muitas outras foram simplesmente assimiladas. A cultura israelita primitiva adotou elementos da cultura cananeia, incluindo técnicas de construção, práticas agrícolas e, possivelmente, até mesmo aspectos de sua linguagem e mitologia. Os cananeus não desapareceram tanto quanto se transformaram, sua identidade sendo lentamente dissolvida nos povos que vieram a dominar suas terras. Eles são um exemplo de como uma civilização pode sumir não pela espada, mas pela fusão cultural. Os midianitas emergem das páginas do Êxodo como um povo do deserto, pastores nômades que habitavam as terras a sudeste de Israel. Sua conexão com a história bíblica é profunda e, ao mesmo tempo, ambígua. Foi para a terra de Midian que Moisés fugiu do Egito, e foi a filha de um sacerdote midianita, Zípora, que ele tomou como esposa. Jetro, seu sogro, ofereceu-lhe conselhos sábios sobre como governar o povo de Israel. Essa narrativa sugere, então, uma relação inicial de aliança e parentesco, compartilhando até mesmo uma possível conexão com a adoração a Yahvé antes de se tornar central para Israel. No entanto, essa relação se deteriora. Mais tarde, no livro de Números e Juízes, os midianitas são retratados como inimigos opressores, invadindo as terras de Israel com seus camelos e saqueando as colheitas, até serem derrotados decisivamente por Gideão. Após esses relatos, eles praticamente desaparecem do registro bíblico e histórico. Como um povo nômade, eles não deixaram cidades ou monumentos para trás. Sua existência é atestada principalmente por cerâmicas encontradas no sul da Jordânia e noroeste da Arábia Saudita.
Mas afinal, quem eram eles exatamente? E o que aconteceu com eles? Eles se fundiram com outras tribos árabes. Sua memória sobrevive apenas na história de Moisés e na guerra de Gideão, um povo do deserto que surgiu e depois recuou para as areias do esquecimento. Antes de ser a cidade de Davi, o centro da fé judaica, cristã e islâmica, Jerusalém tinha outro nome e outros senhores. Era chamada de Jebus, e seus habitantes eram os jebuseus. A Bíblia os apresenta como uma das tribos cananeias que habitavam as montanhas da Judéia. Eles controlavam uma fortaleza formidável, uma cidade que, por sua localização estratégica e defesas naturais, resistiu à conquista israelita por muito tempo após a chegada de Josué. Eles eram tão confiantes em sua cidadela que teriam zombado do rei Davi, dizendo que até os cegos e os coxos poderiam defendê-la. A história da conquista de Jebus por Davi, através de um túnel de água, é um dos momentos fundadores do reino de Israel. Mas o que aconteceu com os jebuseus depois disso? O texto bíblico sugere que eles não foram exterminados nem expulsos. Davi comprou a eira de Araúna, o jebuseu, para construir um altar, local que se tornaria o Monte do Templo. Isso implica que os jebuseus continuaram a viver na cidade, lado a lado com os israelitas. No entanto, sua identidade distinta desaparece dos registros. Eles foram assimilados tão completamente que, em poucas gerações, não havia mais ninguém que se identificasse como jebuseu. Eles são o povo fantasma no coração de Jerusalém, cujas origens foram sobrepostas por camadas e mais camadas de história. Em nossa jornada final, encontramos o povo mais enigmático de todos, os girgazeus. Eles aparecem em listas bíblicas como uma das 7 nações de Canaã, que habitavam a terra antes da conquista israelita. São mencionados no Gênesis, no Deuteronômio e no livro de Josué. A ordem divina era para que fossem expulsos para dar lugar ao povo de Israel. E é aí que a trilha termina. Além dessas breves menções, não sabemos praticamente nada sobre eles. Onde exatamente eles viviam? Qual era a sua cultura? Qual era a sua língua? A história e a arqueologia são quase completamente silenciosas. Algumas tradições e estudiosos posteriores tentaram localizá-los, talvez perto do Mar da Galileia, na região que mais tarde seria chamada de Gergesa. No entanto, não há nenhuma evidência arqueológica concreta para apoiar isso. Eles não deixaram para trás cidades, inscrições ou artefatos que possamos identificar como sendo girgazeus. Eles são um nome em uma lista, um dos muitos povos que compunham o mosaico complexo de Canaã, mas cuja identidade individual foi completamente perdida no tempo. Os girgazeus representam o mistério em sua forma mais pura, uma civilização que existe apenas como uma palavra, um eco fantasmagórico de um povo que caminhou sobre a terra e depois desapareceu sem deixar um único rastro físico de sua passagem. E assim, nossa jornada através dos corredores perdidos do tempo chega ao fim. Dos poderosos hititas aos fantasmagóricos girgazeus, testemunhamos o crepúsculo de 10 grandes civilizações. Povos que amaram, lutaram, construíram e sonharam, assim como nós. Eles deixaram suas marcas em textos sagrados, em batalhas épicas e em rivalidades que definiram uma era. Mas quando tentamos alcançá-los, tocar em sua realidade, o que encontramos é, muitas vezes, um silêncio profundo, um vazio que nem mesmo as ferramentas mais avançadas da ciência moderna conseguem preencher por completo. O que resta dessas civilizações é o eco de seus nomes nas páginas sagradas, lembranças de um passado envolto em névoa, que desafia até mesmo o olhar da ciência moderna. Seus desaparecimentos nos lembram de uma verdade universal e, até certo ponto, humilhante. A história é seletiva e a memória é frágil.
Impérios que pareciam eternos podem se transformar em pó, e povos inteiros podem se tornar apenas uma nota de rodapé, um mistério para as gerações futuras desvendarem. Talvez o maior legado que eles nos deixaram não sejam ruínas ou artefatos, mas uma pergunta fundamental. Uma pergunta sobre a nossa própria permanência, sobre o que restará de nós quando os milênios passarem. Ao olhar para o vazio que eles deixaram, somos forçados a olhar para nós mesmos e a nos perguntar: qual será o nosso eco na vastidão do tempo? A busca por esses povos perdidos é, em última análise, uma busca por uma compreensão mais profunda de nossa própria e frágil jornada humana.